Escravidão no Brasil colônia. Escravidão indígena no Brasil. Durante o século XVI, a escravidão indígena prevaleceu no Brasil porque era mais prático escravizar os habitantes nativos da terra. Como justificativa para essa escravidão dos indígenas, eles argumentavam ser uma guerra justa, ou seja, afirmavam estar levando a civilização para os índios. Mas, na verdade, estavam impondo valores europeus através da religião e da imposição de novas formas de exploração do trabalho. Essa situação mudou especialmente a partir do século XVII, quando a escravidão de pessoas trazidas da África passou a prevalecer no Brasil. Os motivos da decadência da escravidão dos índios foram: divisão do trabalho entre os índios. Nesses povos, as mulheres eram responsáveis pelo trabalho na agricultura e nos serviços domésticos, enquanto os homens se dedicavam à caça, à pesca e à coleta. Portanto, eles não se adaptaram ao trabalho agrícola nas grandes propriedades rurais da colônia. Facilidade de fuga dos índios, que conheciam o terreno e como sobreviver na selva, seu habitat natural. Redução da população indígena no litoral, devido ao deslocamento das tribos para o interior da colônia. A não resistência dos índios às doenças trazidas pelos europeus. A oposição dos jesuítas e de outros setores da Igreja Católica. O não interesse da coroa portuguesa, porque a escravização dos indígenas não gerava lucros para o reino de Portugal. Escravidão africana. Na África, a exploração do trabalho escravo já existia antes mesmo da chegada dos europeus. Eram comuns as guerras entre os reinos e as tribos africanas, onde os derrotados eram escravizados. Porém, a escravidão africana se diferenciava daquela praticada no continente americano pelos seguintes motivos. Era uma escravidão semelhante a uma antiga relação de trabalho presente em praticamente todos os impérios antigos: Roma, Pérsia, Egito, Macedônia, etc. As pessoas eram escravizadas por guerra, por dívida ou voluntariamente. Mesmo na condição de escravos, as pessoas poderiam ascender socialmente. Havia tempo limite para a escravidão e leis que proibiam maus tratos. Os escravos poderiam ser considerados membros das famílias. Não havia entre os habitantes da África, antes do século XIX, a identidade de africanos. Cada povo se via como diferente dos demais e as lutas eram constantes pela posse de territórios. Esse sentimento de identidade só surgiu como conhecemos hoje após a Segunda Guerra Mundial, durante o processo de luta pela independência. Escravidão africana no Brasil. Os portugueses já capturavam escravos na África desde o século XV, mas especificamente desde 1441. Logo perceberam ser mais lucrativo comprar os escravos capturados pelos próprios africanos nas guerras entre eles. As pessoas escravizadas eram trocadas por armas, aguardente, tabaco, entre outras mercadorias. Eram trazidos negros de dois grandes grupos: os bantus, de Angola, Moçambique e Congo, e sudaneses, de Guiné. A viagem para o Brasil era feita por meio de navios negreiros, também chamados de tumbeiros, visto o grande número de óbitos no transporte. Os que morriam tinham seus corpos atirados ao mar. As condições de higiene nessas viagens eram quase inexistentes, visto as péssimas condições de alojamento, caracterizado pela superlotação e a ausência de local para fazer as necessidades fisiológicas. O tempo de viagem chegava a 2 meses em tempo bom. A alimentação era à base de carne seca e farinha. A água era racionada. Os principais portos de desembarque eram Recife e Salvador. No Brasil, eram vendidos como uma mercadoria qualquer, e seu valor era considerado alto para os padrões da época. Devido a isso, apareciam até em documentos que estabeleciam a propriedade do senhor de engenho como objeto de grande valor. Suas condições de trabalho eram desumanas, trabalhando de sol a sol, sob tortura, sem alimentação e moradia adequadas. Eram proibidos de praticar sua religião e seus costumes. Deveriam adotar o catolicismo como religião oficial. Dessa situação religiosa surgiu o candomblé, como forma de sincretismo entre os cultos africanos e a religião católica. Seu comportamento era constantemente vigiado, prevalecendo o ritual do quebra-negro, que os obrigava a sempre olhar para baixo diante de seus senhores. A liberdade poderia ser concedida por meio da Carta de Alforria, que era o documento que concedia liberdade às pessoas escravizadas. Seu valor era elevado, correspondendo ao preço do imóvel residencial na época. Esse documento também era chamado de manumissão. Existiam casos onde o senhor de engenho deixava no testamento a alforria de seus escravos. Existiam diversos tipos de escravos, entre eles os escravos de ganho, aqueles que eram utilizados pelos senhores para prestar serviços como a venda de produtos nas feiras, por exemplo.
Alguns escravos chegavam a ser alugados para outros senhores. Outros tipos de escravos: escravos de campo ou escravos de eito. Chegavam a trabalhar 18 horas por dia em atividades braçais, dormiam em senzalas, espécie de alojamento destinado à moradia de pessoas escravizadas. Escravos domésticos. Possuíam uma condição melhor que os escravos de campo. Cuidavam das crianças, arrumavam a casa, mas muitas vezes eram abusadas sexualmente por seus senhores. Instrumentos de tortura usados contra os escravos. Anjinhos, objetos que serviam para esmagar os polegares das pessoas escravizadas que se rebelavam. Cepo, objeto de madeira colocado no pescoço da vítima e que possuía correntes que iam até os tornozelos. Ferro de marcar, era um ferro aquecido que servia para colocar uma marca na pele, geralmente a inicial do nome do proprietário da pessoa escravizada. Máscara de Flandres, era colocada de uma forma que impedisse a alimentação e utilizada para impedir que as pessoas escravizadas engolissem diamantes ou outros materiais valiosos no trabalho nas minas. Era também usado quando as vítimas da escravidão desejavam cometer suicídio, tomando veneno ou engolindo terra. O suicídio foi uma das formas de resistência dos escravizados em esperanças, principalmente depois que eram vítimas de alguma forma de humilhação. Tronco e açoite. Era a tortura mais comum utilizada para punir indisciplinas e tentativa de fuga. O número de chicotadas poderia ser limitado por lei, mas os abusos eram constantes e muitas pessoas chegavam a falecer vítimas da violência do chicote. Bolo era uma espécie de palmatória utilizada para bater nas mãos dos escravizados. Colar de pescoço, instrumento bastante pesado que ficava no pescoço do escravo durante meses para puni-los por desobediência e indisciplina. Viramundo, era um instrumento de ferro que prendia a mão direita ao pé esquerdo e a mão esquerda ao pé direito, deixando a vítima numa situação desconfortável por dias. O Quilombo dos Palmares, localizado em território do atual estado de Alagoas, era dividido em núcleo de povoamento chamado de mocambos, sendo que o principal deles foi o da Cerca Real do Macaco, que chegou a possuir cerca de 1.500 habitantes e era o centro das decisões políticas do quilombo. Estima-se que, no auge, o quilombo de Palmares chegou a ter cerca de 20.000 quilombolas, nome dado aos habitantes de um quilombo. Estes viviam da caça, da pesca, da coleta de frutas como abacate, goiaba e caju, além da agricultura, onde plantavam feijão, milho, cana-de-açúcar, etc. Também realizavam comércio com povoações vizinhas. Estima-se que o quilombo existiu entre 1580 e 1695, sendo o maior exemplo de resistência à escravidão individual no Brasil. Existe polêmica entre os historiadores sobre a forma de organização política do quilombo, se era um reino centralizado, seguindo o modelo dos reinos africanos, ou era um regime descentralizado, onde cada mocambo possuía um líder local. Há indícios de que se praticava uma forma de escravidão dentro do modelo africano, ou seja, por dívida, por guerra ou voluntariamente dentro do quilombo. De qualquer forma, esse modelo seria diferente do que foi praticado na colônia, onde as pessoas eram transformadas em mercadoria e submetidas a maus-tratos constantemente, além do regime intenso de exploração do trabalho. As principais lideranças foram Ganga Zumba, que, em 1678, aceitou um acordo de paz com o Reino de Portugal. Zumbi, sobrinho de Ganga Zumba, que não aceitou esse acordo e decidiu continuar com a resistência. Na luta, eles utilizavam a tática de guerrilhas, atacando em pequenos bandos. Em 1695, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho finalmente conseguiu derrotar o Quilombo de Palmares. Zumbi foi morto em 20 de novembro daquele ano. Sua cabeça foi cortada e exposta na Praça do Carmo, no Recife, para servir de exemplo aos que tentassem fugir. O Quilombo ainda resistiu por mais alguns anos, mas, sem uma liderança constante, foi definitivamente derrotado em 1610.